Bom dia, boa tarde, boa noite para você de todo o Brasil ou de qualquer lugar desse mundo. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a Tati. Essa é a 5ª temporada. Estamos no 8º episódio e serão 25 episódios gravados aqui no estúdio da Prodígimos, falando sobre menopausa. Qualidade de vida, saúde, longevidade voltados para a menopausa. Então, eu quero agradecer você que está tirando seus minutinhos aí para saber um pouco mais dessa fase bem difícil da mulher. Bora começar? Café com a Tati, 5ª temporada, os melhores alimentos na menopausa. Será que existe? A gente ouve o tempo inteiro: faça isso, faça aquilo, coma isso, coma aquilo. Esses são os melhores. Hoje a gente vai discutir, será que existe mesmo algo melhor? Fontes nutricionais adequadas que sejam efetivamente melhores para a mulher na menopausa? Então eu te convido a ficar aí para a gente curtir aí nesse vídeo todo um monte de conhecimento importante a respeito de alimentação e menopausa. É claro que esse é o tema do nosso 8º episódio, mas a gente tem uma sequência de episódios aqui atrás, né? Vindos aí, não só explicando os conceitos da menopausa, mas a gente já falou aqui de sono, a gente já falou da importância do exercício, a gente conceituou o que vem a ser a vida saudável. Então te convido para assistir os episódios anteriores, se você ainda não viu, e esse especificamente eu adoraria que você desse uma curtida, mas só se você gostar do episódio. Então não precisa curtir já não, apesar da minha parceira aí colocar para você todos os itens de compartilhar, de conversar comigo, né? Mandar isso para outra pessoa, colocar seu comentário aqui, as notificações, se inscrever no canal. Do fundo do coração eu sempre digo que faça isso se você achar que efetivamente esse vídeo vai te ajudar ou vai ajudar outras pessoas. E aí você pode se inscrever no nosso canal, que durante esse ano todo, até o finalzinho do ano, a gente vai trazer muita coisa boa por aqui. Eu queria, desde já, colocar que eu tive uma grande ideia aqui, que eu consumo vários vídeos do YouTube, né? Mas tem um negócio interessante, nenhum deles fala a data, né? Então eu vou começar dizendo para vocês que hoje é dia 26 de agosto de 2026. Tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita coisa acontecendo no Brasil, mas hoje aqui a gente vai falar dos melhores alimentos na menopausa. Para você que está chegando agora, meu nome é Tati Miller, sou personal trainer, eu tenho pensado muito sobre a minha carreira nesses últimos tempos, mas venho aí de 30 anos de carreira, sou personal trainer desde 2024 e agora certificada em medicina do estilo de vida, trazendo conceitos de saúde e qualidade de vida embasados na ciência para você que está aí do outro lado. Nessa temporada especificamente, a gente está falando sobre menopausa, mas a gente já falou outras vezes de saúde da mulher, saúde do homem, alimentação no geral, tem outras, falamos de patologias em geral, então dá uma olhadinha no canal, sempre tem coisa boa saindo por aqui a respeito da sua saúde. Estamos aqui no Café com a Tati desde 2000, olha eu tento que olhar, desde 2020, a gente começou lá no Instagram e agora a gente está aqui no estúdio da Prodígimos desde 2022 para trazer qualidade para você, qualidade não só do conhecimento em si, mas de vídeo, imagem, som, é isso aí. Vamos começar então? Antes da gente ir direto ao ponto, direto aos alimentos, eu queria que você identificasse comigo e pensasse aí na sua casa o que para você, como é que você define se um alimento é bom? Como é que você define se um alimento é saudável para você? O que você pontua? O que você busca? Então, se você tá meio na dúvida, eu vou te ajudar. Primeira coisa que a gente tem que pensar ele precisa ser natural ou orgânico. E aí, quando a gente vai ao supermercado, eu tenho pensado muito nisso, que a gente pega os alimentos em geral e todos estão com a mesma coloração, a mesma forma, por vezes até o mesmo tamanho, e eu chego a duvidar se efetivamente esse alimento é natural. Porque quando a gente olha um alimento e ele é natural, você olha no pé, ou você olha na produção desse alimento, não são todos iguais.
Então, quando a coisa é muito perfeitinha, eu fico meio ressabiada em saber como é que isso foi produzido efetivamente, né? Então, busque sim a textura, o sabor, o aroma, a cor, avalie a qualidade do alimento que você compra, que você adquire, tá? Fique bem ressabiado se a coisa tá tão mágica que parece feito de biscuit. Já viu aqueles alimentos de biscuit? Então fique bem atento a isso quando você for adquirir seus alimentos. O mais importante é você entender que esse alimento natural tem nutrientes importantes. E hoje a gente vê que tudo tem proteína. Daqui a pouco a gente está no mercado lá, na banca do varejão lá, e tá escrito lá 22 gramas de proteína na abobrinha, 22 gramas de proteína na berinjela, 22 gramas de proteína. Porque atualmente a gente vê muitas pessoas comprando os alimentos só por base nas proteínas. E eu queria saber quem foi que inventou isso. Né? Porque a gente só olha para um ponto agora. Se não tiver proteína, eu não compro. Eu cheguei ao ponto de ver na banca escrito vegan. 0 lactose. Como, gente? Brasil, aquilo é abobrinha, é cenoura, é cebola? Como assim? Vegan? Mas tá lá o simbolinho para você identificar que aquilo lá é um produto vegano. Então, eu tô dando muitas boas risadas ao supermercado, quando eu vou ao supermercado. Mas mais importante do que essas plaquinhas é você entender que um alimento bom, um alimento de qualidade para você, não vem no pacotinho. Você não precisa abrir. Você só precisa escolher, pesar e levar para casa. Anota isso daí. Mas, além disso, a gente precisa também entender que alimento não é só importante no olhar de alimentar o corpo. Você, mulher, assim como eu, tem que pensar na hora de escolher seus alimentos que esse alimento tem que alimentar o seu cérebro. E aí você começa a identificar coisas bem importantes aí na sua escolha dos alimentos quando você for levar para casa, tá? E além disso, quando a gente tá nessa fase da menopausa, a gente escolhe a nossa alimentação não somente para perder peso, porque eu sei que a gente começa a mudar a composição corporal, mas mais do que isso, a gente precisa pensar que esse alimento veio para nutrir. E aí é a hora que você pensa que primeiro é o cérebro e depois é a nutrição. E aí eu vou lá para os dermocosméticos, né? Você não compra um produto dermocosmético para o seu rosto, para o seu corpo, porque ele vem com nutrientes, porque ele vem com, como é que chama? Nanotecnologias que vão nutrir o seu corpo. E aí você abre um pacotinho na hora que você vai lanchar? Você prefere uma barra de proteína a uma maçã com iogurte? Tá acontecendo. Então, mais do que dieta, mais do que manter o seu corpo, você precisa pensar em diminuir o estado inflamatório do seu corpo. Cérebro, 0 inflamação. Ou o mínimo de inflamação possível desse corpo. E por último, e não menos importante, a gente precisa pensar que essa alimentação não é a dieta da moda. Nunca foi a dieta da moda. Não é a cetogênica, não é a 0 carboidrato, tem aquela outra paleolítica, né? Tô indo na mesma linha, mas não é a vegetariana ou a vegana, não é a dieta da moda, não é jejum intermitente, é o alimento natural, bem escolhido e bem pontuado dentro da sua alimentação. Mas a gente chega lá, tá? Tem algumas diferencinhas? Tem sim. Mas vamos direto ao ponto, né? O que você deve primeiro evitar na sua alimentação? Qual é a primeira coisa que você precisa pensar? Eu preciso evitar alimentos que aumentem os sintomas da menopausa. A gente tem vários sintomas da menopausa, mas basicamente o que a gente mais ouve: ondas de calor, fogachos, insônia. Vamos pegar só esses 3? Que são o que a maioria das mulheres sentem. Então,
eu te pergunto, sabendo que um alimento aumenta a sua predisposição a esses sintomas, por que você come? E eu vou colocar de pronto o que você mais gosta, ou o que a maioria das mulheres mais gosta: chocolate. E sim, o chocolate, e não o 70%, 80% cacau, tá? O chocolate mais chocolate. Tá? Não vou dizer todas as marcas aqui, mas é aquele... Como que era? Olha eu tendo névoa mental nesse momento. Olha eu esquecendo como que é. Eu vou lembrar, peraí, não fala. É aquele momento... Esqueci a propaganda, gente, mas eu vou lembrar, vou falar até o final, você vai ver só. Então, sim, o chocolate, porque o chocolate, ele primeiro tem alto índice glicêmico, ele vai fazer você ter um pico de glicose e, consequentemente, quanto mais açúcar você consome, o que acontece? Mais você aumenta o seu risco de ter diabetes tipo 2, você aumenta a sua glicemia e esse é um dos fatores, a gente se tornar ou nos tornarmos resistente à insulina durante a fase da menopausa. Então, fique atenta à quantidade de açúcar que você consome, tá? Leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes e o delicioso chocolate Nestlé. Falei que eu ia lembrar? Eu tava aqui pensando. Segunda coisa que a gente precisa evitar, e que eu tenho visto a grande maioria das mulheres com quem eu convivo assim, exagerarem. E não é o açúcar, sabe o que é? O álcool. Sim, o álcool vai intensificar, prolongar ou multiplicar as suas ondas de calor. E você acha que é só uma taça de vinho. É interessante a gente pontuar como encontros para tomar vinho tem se tornado uma constante, né? Virou um momento de tranquilidade, de pausa, de relaxamento, de lazer. Mas não é uma dose 100 ml, 150 ml de vinho. As mulheres têm tomado uma garrafa de vinho e tá tudo bem, e estão normalizando isso como se fosse super tranquilo. Mas se você for entender ou pensar o quanto o álcool dessa garrafa de vinho tá te fazendo mal, você diminuiria o seu consumo drasticamente. Para você pensar, tá? E por último, claro, o terceiro item aí, que aí a gente não coloca só um produto, a gente coloca vários, que são os refinados, processados ou que contenham conservantes em excesso. Então, produtos congelados, preparados ou pré-assados, né? Pré-prontos, que você só esquenta no micro-ondas. E eu não tô falando daquela marmita fit que você congelou e comprou, que foi preparado com comida saudável. Eu tô te falando daqueles produtos industrializados que têm conservantes, que duram 6, 7, 8 meses ou um ano. É desses produtos que a gente está falando, tá? Que tem farinha branca, que tem muita gordura no processo, que são aqueles que você mais gosta. Porque é palatável, porque tem sabor. Então, tenha muito cuidado com esses 3 produtos. Alimentos com alto índice glicêmico, tá? E que aí não necessariamente, eu dei o exemplo do chocolate, mas pode ser qualquer outro doce, aquela bomba de chocolate, aquele sonho que você adora. Eu tenho uma cliente que ela sempre fala pra mim que ela gosta de inhabenta, né? Tô falando os nomes aqui, mas a gente não tem problema com isso não, tá? Então, o que esses alimentos vão fazer? Eles vão, claro, diminuir a sua energia e fazer com que você tenha variações de humor. A gente não precisa aumentar isso, a gente já tá tendo isso por conta da diminuição do hormônio. Então, evite. De verdade. E aí eu te pergunto, o que sobrou? Tati, o que sobrou para eu escolher os melhores alimentos na menopausa para mim nesse momento? Primeiro, a gente precisa falar dos carboidratos complexos. Dá pra gente fazer um doce bacana para matar essa vontade que eu tenho de açúcar durante a menopausa, que aumenta e tem função? Dá, mas busque receitas que usem esses carboidratos complexos. O que é um carboidrato complexo? São carboidratos provenientes de alimentos como, por exemplo, batata, mandioca. São alimentos que têm um
um baixo índice glicêmico, que a gente chama. Então, crie receitas bacanas com alimentos mais saudáveis, que não deem pico de insulina. E troque a sua mente. Por que eu preciso só alimentos doces? Experimente outros sabores. Crie outras coisas na cozinha. A gente tem aí a internet que pode ajudar muito com esse tipo de ferramenta que a gente tem. É só colocar lá na busca. Alimentos ricos em fibra. Então, a gente precisa, sim, de muito mais fibra do que a gente consome no dia a dia. E quando a gente fala fibra, a primeira coisa que vem à sua cabeça é aveia. E aí, que tal fazer um bolinho de frigideira com aveia para você matar a sua vontade e fazer uma cobertura de cacau 70%? É uma boa opção para aquele lanchinho da tarde onde você está morrendo de vontade de comer um bolo. E você pode usar a banana, que é um carboidrato, mas não tão complexo assim, né? De rápida absorção, mas ele tem outros ingredientes que vão segurar a onda. E aí a gente tem que pensar em gorduras saudáveis. O que a gente... De pronto, se eu te falar, me fala uma gordura saudável aí, o que vem à sua cabeça? Primeiro é o azeite. Segundo, as castanhas em geral. Mas tem uma coisa muito boa pra gente, a gente lembra só lá no final. Abacate. Abacate é uma gordura saudável. E você pode colocar em preparações doces, em preparações salgadas, em preparações para você ter num lanche da tarde como uma misturinha ali, ao invés de sair do requeijão, ao invés de usar sempre o requeijão. E você utiliza uma gordura saudável para melhorar a sua alimentação. Proteínas na medida. E por que eu falo na medida? Primeiro porque normalmente a gente acaba optando e o nosso olhar vai direto para alimentos que têm mais carboidrato do que proteína, né? É aquele pãozinho, aquela bolachinha, aquela comida, aquela torta que tem muito mais carboidrato do que proteína. E agora a gente inverteu. A indústria fez com que a gente comece a pensar que só existe a porção de 22 gramas de proteína por produto, que nem eu falei no comecinho do nosso vídeo. Então, tá precisando de ajuda? Qual é a melhor forma e a mais assertiva? Consulte um nutricionista que adeque a sua necessidade de carboidrato, de proteína, de gordura e de micronutrientes. Não é o do coleguinha que vai te fazer acertar. Por último e não menos importante, o que a gente precisa? Alimentos de baixas calorias. Então, sim, a gente tem a predisposição a mudar a nossa composição corporal, e a gente já tem falado isso nos vídeos anteriores, mas a gente precisa escolher, ajudar o nosso corpo a passar por essa fase. E qual é a sua opção de escolha? Alimentos com baixa caloria. Eu vou te dar um exemplo do meu almoço hoje. Arroz integral, feijão branco, repolho roxo, cenoura cozida no vapor com repolho roxo, chuchu e ovo cozido. De sobremesa, uma tangerina. Então eu tive alimentos, olha a cor do meu prato. Ah, esqueci, couve refogada. Olha a coloração do meu prato. Deu até água na boca, né? Baixas calorias, vitamina C adequada, micronutrientes adequados, proteína adequada. São quase 3 da tarde. Eu não tô com fome. É isso que você precisa aprender. Você precisa aprender a escolher melhor. Sem dúvida nenhuma, um prato com muita qualidade nutricional é um prato colorido. Coloca pra gente não esquecer, pra mim, vamos colocar aqui na tela, ó, a nossa roda. E hoje a gente tá falando dos melhores alimentos na menopausa. O que a gente pensa de pronto com essa figurinha? Sim, são alimentos saudáveis. E, claro, a gente tá falando da alimentação, mas a gente não tá esquecendo de todos os outros pilares. Mas o olhar da alimentação, a escolha dos alimentos, pensando primeiro no cérebro, segundo na nutrição do seu corpo, terceiro, que não é uma dieta da moda
você convive com outras pessoas numa boa, você vai nas suas festas, nos seus encontros, você tem uma qualidade de vida muito melhor se a sua escolha for assertiva. O que eu vou trazer para o nosso fechamento desse episódio? 1. Pense no significado da comida para você. Se é para alimentar o cérebro e nutrir o corpo, não precisa de fuga. Eu não preciso alimentar os meus pensamentos. 2. O seu prato tem que ser colorido. Quanto mais cores eu tiver na minha alimentação, menos eu vou precisar de suplementação. A suplementação alimentar veio para pessoas que estão acamadas, para doentes terminais. Foi para isso que o suplemento foi criado. Mas houve uma inversão de valores. E hoje eu não preciso comer bem, eu preciso comprar o suplemento. E aí eu te pergunto, para que gastar mais dinheiro se antes de tudo eu posso trazer esses alimentos da alimentação? Ah, mas na fase que eu estou na menopausa eu não consigo tudo dos alimentos, exatamente porque a indústria alimentícia também não está colaborando. Tá bom, eu até concordo com você em alguns aspectos. Mas você nem cuidou do que chega no seu prato e você já quer comprar o suplemento. Então é nesse ponto que eu trago para você um momento de pensar. Você prefere comprar o suplemento ou você prefere ter a qualidade nutricional no seu prato? Pensa nisso. E por último, e não menos importante, esteja presente no momento da sua alimentação. Engraçado que eu tive 2 clientes que são um casal. Eles têm mais de 60 anos. E hoje ele virou para a esposa e falou assim: já falei para você, porque a gente estava falando de comida, já falei para você que não tem que almoçar ou jantar de frente para a televisão ou no celular. E é engraçado que é um vício que não tem idade. Eu tenho lá a criança com 5, 6 anos comendo na frente do tablet no restaurante e eu tenho o adulto em casa usando o momento da refeição para olhar outras coisas, para relaxar a mente. Mas eu relaxo a mente e desconecto o meu momento de paz me alimentando. Como mais rápido, mastigo menos, vou acabar nutrindo menos o meu corpo. E não demora. Você não demora 1 hora para se alimentar. Então respire e tenha um pensamento voltado para a gratidão daquele momento. Mais uma vez eu termino esse episódio dizendo que filtre o conteúdo que a gente tem por aqui. Afinal de contas, eu e você que está assistindo temos culturas diferentes, valores diferentes, crenças diferentes, mas a ciência pode nos aproximar. E aqui a gente traz conhecimento baseado em ciência para você melhorar as suas escolhas no período da menopausa. Te vejo no próximo episódio. Até lá!